faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-lo e deixá-lo ir embora por não perceber sua simplicidade. Marta Medeiros. Boa tarde a todas, a todos e a todos que nos acompanham a partir de agora do programa Café e Prosa. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos nossos queridos telespectadores que nos acompanham através dessa plataforma que é o Facebook, muito importante, que a gente consegue levar as informações e também aprender muito nesse debate. Então, o Café com Prosa é mais uma edição, né, da Cajamã PB, Associação Cultural e Agrícola dos Jovens Ambientalistas da Paraíba. O programa Café e Prosa tem a apresentação da minha pessoa, José Eduardo, pode me chamar de Dudu, e a apresentação do nosso querido amigo e irmão, o Tiago Aquino, e vai ao ar todos os sábados, né, a partir das 12 horas até 1 hora da tarde, né, pelo Facebook da Cajamã, sempre na nossa página. Então, seja você também um sócio doador, seja você também um apoiador do nosso programa, né, você pode estar aqui divulgando a sua loja, divulgando o seu nome, sua marca, para que possa estar conversando conosco. E assim você ajuda a melhorar ainda mais a qualidade, o som, a visão, o cenário do nosso programa com a sua participação. Então não saia daí, fique conosco, pega o teu cafezinho, tua xícara, certo? Acompanha eu e Tiago nesse café e vamos conversar aí sobre tudo que aconteceu durante essa semana, sobre as ações que a gente já desenvolve, e a gente está conversando. Logo mais a gente vai ter uma conversa bem bacana, bem boa, com a deputada Estela Bezerra, como a gente já divulgou nas nossas artes. Então, Tiago, é isso. É isso aí, hoje a gente tem essa convidada especial, né, para dialogar aqui com a gente um pouquinho sobre o seu mandato, sobre as ações de agroecologia e de quanto os agrotóxicos voltaram, que o seu mandato vem fazendo. A gente, esse mês, explicando para o pessoal, a gente está voltando tudo para a campanha, essa campanha que está ali, ó, contra os agrotóxicos, né? E aí, para a gente fechar o mês com chave de ouro, vamos fechar com essas legislações. E para a gente começar, vamos começar já aqui com o nosso primeiro bloco, né? Com a Cajamã Informa. Então, hoje a gente vai falar, prosear um pouquinho sobre a assistência técnica da Cajamã e a feira agroecológica, né, isso tudo? Justamente, Tiago, a gente sente uma saudade muito grande, eu acredito que você também sente, né? A saudade das nossas férias que a gente tinha, dos nossos mutirões, né? E aí era muito interessante, muito bom, a gente estava ali desenvolvendo, mas aí eu vou pedir a você, Tiago, que você diga de onde surgiu essa ideia, né, dos mutirões, da assistência técnica e como funcionava esse processo na Cajamã. Eu lembro bem que quando eu cheguei, né, já estava caminhando esses processos e era um processo muito fortalecedor, principalmente na questão dos vínculos, né, de amizades, de companheirismo que a associação proporcionava, né, à juventude e às pessoas que ali habitavam. Então, Tiago, fala para nós aí como surgiu essa ideia e como funcionava tão bem, como a gente ajudou tantas pessoas. Então, a gente começou aí, lá em 2016, a gente fez aquele curso, né, o curso de Prática de Desenvolvimento do Campo. E aí, enquanto a gente formava o pessoal, uma das coisas que sempre vinha à tona era a questão da comercialização. Os produtores acabavam produzindo, tendo todo o seu trabalho e tal, mas, em compensação, o atravessador era quem ficava com todo o lucro. Comprava por um preço barato e acabava ficando lucro para o atravessador. Então, para evitar isso, a gente pensou em criar uma feira com nossa cara, uma feira jovem, né, que desenvolvesse cultura, onde a gente levava material de artesanato, levava botão tocando a música, botava um sonzinho lá com forró, uma coisa ou outra, tinha um varal de cordel, tinha livros, mas também tinha aquele produto agroecológico que o agricultor podia levar para garantir, de fato, a sua alimentação. E, além disso, a gente já fazia aquele processo informativo. A gente fazia o processo informativo da importância de por que usar o produto agroecológico, por que utilizar o produto agroecológico e não o produto convencional. Então, era um pouco assim. E
para pouco assim surgiu a nossa feira. E aí a gente viu que precisava, para que ela pudesse ser ainda melhor e mais organizada, a gente precisava também da assistência técnica a essas famílias. Então, gratuitamente, os nossos técnicos faziam a assistência técnica e a gente tinha os famosos dias de mutirão, como você falou aí bem, das saudades que dava, né, esse mutirão. Para quem não sabe o que era, o dia que a gente juntava todo mundo, 5, 10 pessoas, e ia para a terra da pessoa que recebia assistência técnica para construir um canteiro, para fazer a melhoria no seu equipamento, para fazer um rosto, um pedaço onde precisava a pessoa ia plantar, e aí deixava aquele espaço pronto, né? A gente permitiu isso lá na nossa comunidade. Um abraço a Vivi, que já está aqui. Só te interromper, porque aí eu vi aqui Vivi. Vai colocar, né? Eu via que Vivi estava aí na live, né? E eu lembrando aqui dos almoços na casa do povo, né? E o importante em si era a hora do almoço. Ô, coisa boa. Vou dar um cheiro para Vivi. Vai, Manuel. Justamente, né? Vamos com uma caixeira, aquela galinhazinha de capoeira, rapaz. Uma boa prosa, né? Aquela conversa boa. Era um dia de diversão. A gente se divertia, mas que trabalhava naquele momento. E a gente estava ali, dando aquela assistência técnica, organizando aquela produção de forma organizada para que a gente pudesse ter uma vida mais sistemática, com a variedade de produtos, né? E com a certeza que toda semana teria aquele produto para oferecer para o nosso consumidor. Tiago, você tinha falado, né, que teve a assistência, era a Feira Cultural e Agroecológica da Cajamã, né, que um dos objetivos era esse. E o que era, de fato, essa feira, né, assim, e como ela funcionava, Tiago? Era toda sexta-feira, sabe? Quem eram os produtores? Quem organizava essa feira, sabe? E fazia entrega de pedido, Tiago, quando precisava. Como é que vocês pensavam nessa feira, mais especificamente? A nossa feira cultural e ecológica, ela estava lá toda sexta-feira, ao lado dos Correios, aqui em Alagoa Nova. E aí a gente tinha a família de Vivi, que é ela, Vanderleia e seu João. A gente tinha Manuel, Dudinha, Camila, né, que tinha uma variedade muito boa de verduras naquele período. Deixa eu ver quem mais. Tinha você que levava alguns produtos, Edileuza, né? Além do Bodão, que levava os produtos culturais, né, junto com as outras meninas lá do Boa Esperança, que a gente artesanal. E fazia aquela feira, começava às 7 da manhã e até o meio-dia, quando tinha produto, né? Porque às vezes 9 horas, porque ela tinha levado produto de qualidade. Né? Então o pessoal corria muito atrás e acabava levando todo esse produto. Mas a gente continuava lá com o violão, continuava escutando uma música, continuava fazendo uma declamação de cordel. E aí essa feira era bem massa por conta disso, né? Porque além de oferecer os produtos, ainda tinha essa oferta da cultura, né? Através do pessoal vivo. Ou não, porque tinha André também, que era o presidente na época, foi quando surgiu a feira, também tocava violão, cantava, às vezes levava o irmão. Era uma animação, essa feira na sexta, era uma animação muito grande. Tiago, eu imagino, eu cheguei a participar de algumas sextas-feiras, né, compartilhando lá com o pessoal. E, Tiago, a gente tem aí essa questão da feira, né, e da assistência. E hoje, com essa pandemia, né, teve que parar. A gente já viu que algumas feiras já voltaram, né? Mas como está a situação hoje da feira e da assistência? Então, Dudu, com a pandemia, a gente teve que, infelizmente, parar a feira, né, em março do ano passado. A gente estava, inclusive, naquele processo de reorganização, de reestruturação, de incluir novos produtos. Mas, infelizmente, a gente teve que parar até para respeitar as pessoas e garantir a segurança de cada um e cada um. Até porque nosso povo é tudo jovem, né, mas boa parte é muito doença. Então,
quase maioria está na área de risco, a gente tem que prevenir isso. Mas aí a gente não ficou sem comercializar os produtos, né? Os produtos eram comercializados em cestas, o pessoal dava uma ligaçãozinha, fazia a entrega. Até hoje, a seu João está vendendo as coisas dele quase em casa. Mesmo se tivesse a feira, a gente conseguiria estar levando, porque ficou tão prático esse negócio de ligar, de ir na casa buscar, que hoje em casa mesmo, nossos servidores estão conseguindo fazer a entrega dos produtos. E aí a gente conseguiu também fazer aquelas parcerias com a CPT, com a Caritas, e fazer a venda de mais de acho que 5 toneladas, né, esse ano de produtos, quer dizer, do ano passado, que a gente comercializou, né, para doação simultânea a famílias carentes. Mas a gente está esperando aí a pandemia de fato regredir, a gente está esperando ter um governo federal, né, que tome conta aqui desse país e que botar o Brasil nos eixos novamente. E um primeiro ponto, né, que seja a vacinação de 100% da população, enquanto tiver a vacinação, né, não adianta. E assim que a gente tiver, graças a Deus, fora do período, a gente retoma, assim, a feira dentro do novo sistema, tentando integrar novas tecnologias, né, manter isso que já vem do delivery, né, da entrega que veio não vai sair mais, mas também ampliar para outras, para voltar a nossa feira, levando inclusive a cultura. Verdade, Tiago. Então a gente dá uma encerrada aqui nesse primeiro bloco e a gente vai para o segundo bloco, Tiago, que é o giro de notícias, né? E você que está nos acompanhando permanece aí, né? Conversando conosco, mandando seu boa tarde, interagindo conosco, sugerindo, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai ter uma boa prosa, né? Uma conversa muito legal com uma deputada estadual, Estela Bezerra. E a gente está aí nessa pegada. Então, nesse momento, a gente inicia, né, o segundo bloco, que é o giro de notícias, Tiago. Isso aí, dizer ao pessoal que acompanhe, né? Vá compartilhando essa live, comente, que a gente vai colocando aqui embaixo, comentários de vocês para interagir com a gente. Viu? Então, vamos compartilhando aí com os amigos, Vamos. Tiago deu uma sumida, mas vai achar. É problemas técnicos, pessoal. Vocês não se importam. Não. Que antes da gente começar aqui, mas foi uma correria tão grande porque a gente não estava conseguindo. Tiago estava falando e a gente não estava conseguindo, né? Eu não estava conseguindo acompanhar, né, o Tiago. Então a gente dá uma boa tarde à Vanderlei Galdino, que nos acompanha já. Então você, né, manda também teu boa tarde para que eu possa estar comentando aqui o teu nome, falando, né? Tem a nossa amiga Ana de Lourdes, que também está nos acompanhando. Boa tarde, está assistindo o nosso programa, seja bem-vinda. Certo? É um prazer receber vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha mais de vocês. Quem está tanto nos acompanhando. A Viviane, como o Tiago já falou. Opa, Tiago! Tiago apareceu. É isso aí. Então, já comentou aqui que você vai compartilhando aí com a galera. E aí eu vou chamando aqui de notícias. Ele começa com o número de pessoas mortas aumenta 93% na Paraíba em 2020. Apesar do aumento, do ponto de vista proporcional, a Paraíba tem a quinta menor média a cada 100 mil habitantes. A Paraíba registrou um aumento de 43% no número de pessoas mortas por policiais na ativa, numa comparação entre 2019 e 2020, segundo dados do Monitor da Violência realizado pelo G1 em todos os estados do Brasil. Estados não sabem raça de mais de 1,3 dos mortos pela polícia em 2020. Dados disponibilizados mostram que 78% das vítimas são negras. 11 estados fornecem as informações das vítimas das duas polícias. Mesmo entre os que coletam os números, há vários casos de raça não informada. Dados divulgados revelam que quase 4 em cada 5 mortos são negros, né? Então, é uma realidade muito cruel. E esse tema a gente vai trazer
ele com mais afinidade depois, Tiago. Isso aí. Isso aí. Senador, a petição pedindo ao STF o afastamento de Salles do meio ambiente. O ministro teria atrapalhado o desenrolar de operação que apreendeu cerca de 200 mil metros cúbicos de madeira ilegal. Só no Brasil mesmo, né, Dudu? Que o ministro do meio ambiente atrapalha o meio ambiente. Faz com que a gente tenha problemas com o meio ambiente. É muito complicado, viu, Tiago, esse Brasil da gente, né? Na cúpula do clima, Bolsonaro mente sobre verba para fiscalização no meio ambiental no Brasil. O presidente afirmou que o Brasil está na vanguarda do combate ao aquecimento global. Ele prometeu adotar medidas que reduzam as emissões de gases do efeito estufa e pediu justa remuneração por serviços ambientais prestados pelo Brasil. Se quiser comentar, eu comento, mas eu não vou comentar um negócio desse, não. Isso não existe, não, Tiago. A gente está vendo a situação muito precária, principalmente na Amazônia, a gente tem acompanhado, né, tem visto nos meios de comunicação. Então, de fato, é um desrespeito muito grande com o meio ambiente. A gente não tem, de fato, um governante sério para lutar por essas questões e por outras. Isso aí dá uma boa tarde aqui, ó, para o um abraço para vocês. Um abraço para Josiel, né? A família dele também mora aí no quilômetro de São João do Tigre, viu? Bem longe. O bom da internet é isso, é que a gente consegue ultrapassar as fronteiras dos municípios onde a gente atua, né? E para além dele. Além da nossa rede social, também está sendo transmitido pelo YouTube da deputada Estela Bezerra, viu? O programa de hoje. Está dividindo aí a audiência e ampliando, né, os espaços de atuação do programa. Também Eduardo, dando seu boa tarde, Eduardo. Uma outra notícia aqui, Dudu, quando a gente aguarda a deputada chegar aqui na sala, uma a cada 4 cidades relata falta de vacina contra o Covid para aplicar a primeira dose, mostra o levantamento. Infelizmente, como a gente diz, né, a falta de vacina é um problema, né, e ela é a única solução para a gente resolver o problema da pandemia que a gente tá passando. A gente tem também outra notícia que chega aqui para nós sobre a questão, né, o Senado apresenta petição ao STF sobre o afastamento. Tiago já falou nessa notícia, mas a gente retoma de novo, por conta da seriedade que é o cargo que o ministro Salles ele ocupa, e infelizmente ele desfaz, né, daquilo que ele foi imposto, que foi lhe concedido para que ele fizesse a defesa e o respeitasse. Mas, enfim, essa é a questão. Também nessa cúpula do clima, Bolsonaro, no momento que foi falar, né, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos fez a questão, né, de se levantar e não ouviu a fala do presidente, por não acreditar, né, nas falsas verdades que o presidente fala, que é muito complicado, pessoal. Aqui a gente não está fazendo politicagem, mas a defesa do meio ambiente ele é primordial para que a gente possa ter um sistema de saúde melhor, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. O meio ambiente hoje ele é muito importante. Ele sempre foi, não é hoje. Ele sempre foi e é muito importante para a sociedade, né? Para os indígenas, para os negros, para os brancos. Não importa a cor, não importa a raça. Mas preservar o meio ambiente é preservar a vida, é preservar a fauna, é preservar a fauna, a flora. Então a gente precisa, de fato, ter pessoas capacitadas e pessoas que protejam, não pessoas que abram as portas para os garimpeiros, para os seringueiros, para acabar com tudo. Não é assim, né? Não deve ser assim. A Amazônia é um tesouro riquíssimo, mas é um tesouro que deve ser preservado. Não é um tesouro que deve ser colocado, né, exposto da forma que é exposto, mas é um tesouro que deve ser cuidado, com carinho, com cuidado, com amor, com fraternidade, para que a gente possa. Eu lembro muito da campanha da fraternidade que falava, né, do cuidado com a terra, com o bem comum. E a Amazônia é essa terra, é esse bem comum que a gente precisa cuidar. E a gente não tem um presidente, a gente não tem um ministro que olhe com carinho, que olhe com dedicação
Isso nos entristece, mas também não nos abala para que a gente possa perder as nossas esperanças. A gente está aqui firme e forte. A Cajamã é uma associação ambientalista, por isso pede e faz e levanta essas pautas, porque a gente sabe da necessidade do meio ambiente. Não foi à toa que semana passada nós tratávamos aqui das abelhas, né? Não é à toa que a gente está falando de agrotóxicos, que a gente está falando de meio ambiente desde que a gente começou esse mês, porque a gente entende e a gente também quer que todo mundo possa entender que o meio ambiente, né, é a chave para tantos problemas que a gente tem, né? Tantas pestes que a gente poderia ter evitado e a gente não evitou pela degradação do solo, pela questão do clima que o próprio ambiente influencia, mas a gente está preservando, né, essa luta, a gente vai lutar, vai se dispor para que a gente possa estar aí, Tiago, firmes e fortes. Eu quero dar uma boa tarde ao nosso amigo Eugênio, né, que está já nos acompanhando, a Eduardo de Éden. Então, meus amigos, um forte abraço a vocês. Tiago. E aí, a gente pergunta bem complicada aqui para a gente, viu, Dudu? Olha só. Tiago, o que você acha de um presidente que não preserva o meio ambiente? Na sua opinião, qual é a perspectiva de melhoria do nosso país com o governo Bolsonaro? Existe? Então, eu acho que a melhoria do país é quando a gente trocar de presidente, Eugênio, e que seja logo, né? Que o Congresso Nacional possa agir logo, né? Infelizmente, senão, com mais 2 anos desse homem, a gente vai acabar perdendo nosso país de vez, porque está um caos em tudo, está um caos na educação, está um caos no meio ambiente, né? Está um caos na saúde. A gente é um governo sem... A gente está um país sem governo. Né? Mandar um abraço aqui pro pessoal, Paloma, Eugênio. Isolda já chegou também, viu, Dudu? Já está com seu cafezinho ali, ligadinho aqui no programa Café e Prosa da Acajamã. Outra informação, vamos trazendo mais coisas para vocês. A deputada já chegou aqui. Aqui. Boa tarde, deputada. Seja bem-vinda. Boa tarde, né? Obrigada, Tiago. Vamos iniciar, então, já que a deputada chegou aqui, para a gente não perder nenhum tempo, né? Vamos já começar aqui, né, Dudu, no terceiro bloco, Quebrando Tabu, com a deputada Estela Bezerra, falando sobre o seu mandato e a agroecologia. Verdade, Tiago. Boa tarde, deputada. Desde já, saudades e um forte abraço, já que a gente nunca mais teve esse contato, mas um abraço virtual para a senhora. Boa tarde, Dudu. Para você também. Então, vamos lá. A deputada Estela Bezerra é uma mulher negra, feminista, ativista dos direitos humanos, jornalista por formação pela UFPB, atuou por 15 anos na Cunhã, coletivo feminista. Em 2004, assumiu o primeiro mecanismo de produção de políticas públicas para a igualdade de gênero aqui na Paraíba, na Prefeitura de João Pessoa. Foi também secretária de Transparência e a primeira mulher a ser secretária de Planejamento da capital paraibana. Foi secretária de Estado de Comunicação Institucional e chefe de gabinete do então governador Ricardo Coutinho. Em 2014, foi eleita deputada estadual em seu primeiro mandato na Assembleia. Presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Redação dos 2 biênios. Propôs a criação, presidiu 3 frentes parlamentares: Reforma Política, a Frente Ambientalista e a Frente Parlamentar pelos Direitos da População LGBT. Tem mais coisas, viu, pessoal? Em seu segundo mandato, assumiu a presidência da Comissão de Educação, Cultura e Desporto e reabriu a Frente Parlamentar Ambientalista, abriu a Frente Parlamentar em Defesa da Democracia e da Diversidade e propôs a abertura da CPI sobre os atentados e os crimes de ódio contra a população LGBTQI+. Então, deputada, boa tarde novamente, seja bem-vinda ao Café com Prosa e fica à vontade. Tiago. Dudu, eu queria apenas dizer que eu quase me canso você lendo aí essas minhas atividades. Bom de ver. Já está aqui bem ligadinha com a gente, tem um pessoal aqui já mandando as saudações, Eugênio já agradecendo aqui pelos seus pedidos
né, por matinhas. E aí pedir ao pessoal que vá compartilhando. Agora a gente vai começar esse bate-papo com a deputada Estela Bezerra. Então, pegue seu café e agora a gente vai começar, né, uma boa prosa. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, deputada Estela. Boa tarde. É muito bom tê-la conosco aqui. A gente, desde já, agradece a senhora ter aceitado o convite de estar proseando aqui com a gente nessa tarde de sábado. Está desligado o microfone. Tiago e Dudu, eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme poder estar falando com essa articulação que a Cajamã faz na Borborema, né, que faz na nossa região produtiva agrícola, com a qual eu me encontrei durante o mandato e me identifiquei completamente. É isso aí. Aqui é bem ligeiro. A gente dá a saudação e já começa, né, nas Eu queria aproveitar e mandar meu abraço a cada munícipe, né, a cada cidadão, a cada cidadã de Alagoa Nova, que é um dos municípios porque eu tenho um grande carinho e adoro o clima da cidade. Esperando a senhora vir ser aqui munícipe de Alagoa Nova também, morar aqui no interior com a gente, curtir esse climazinho bom, né, de frio que a gente tem aqui no interior. É a Lagoa Nova e aquela região de bananeiras que são encantadoras. Demais. E aí, deputada, para a gente começar, né, a senhora está no seu segundo mandato, e aí desde o primeiro mandato a senhora criou a Frente Parlamentar Ambientalista, né? Só que a senhora tem uma formação muito urbana, né? A senhora vem da periferia de João Pessoa, vem dos movimentos feministas mais urbanos. Então, de onde surgiu essa ideia? Por que criar, né, essa frente ambientalista? Qual o objetivo dela nesse sentido? Nós somos bicho ambientalista, nós somos do meio ambiente. Não é o meio ambiente que está para a humanidade. A humanidade é um dos seres vivos desse meio ambiente. Eu mesmo vindo da experiência urbana, sempre compreendi, na experiência urbana, o excesso da agressão ao meio ambiente se dá no desrespeito aos rios, na ocupação de espaços que são espaços da drenagem natural da cidade, se dá em jogar esgotamento sanitário sem tratamento nessas mesmas águas, se dá quando você produz lixo e faz aterro sanitário e não tem uma política de resíduo sólido. Então, assim, eu já tinha contato. Quando se faz barulho excessivo e não respeita o silêncio e a vida das outras pessoas, então eu já tinha me deparado com o meio ambiente como uma demanda natural nossa, mas ao encontrar com a zona rural, ao ir para o campo, eu encontrei um outro elemento, que eu já tinha conhecimento científico, mas eu não tinha o conhecimento empírico, que é tudo que nós comemos, o que a gente se alimenta, vem da invenção da agricultura. E a agricultura é o manejo com a terra, é o manejo com a água, o manejo com agrotóxicos, que tem tornado a nossa saúde inviável, não é de graça que se aumenta muito, exponencialmente, a quantidade de câncer de intestino, tem relação com o que nós comemos, que se aumenta a quantidade de crianças que nascem com autismo, ou de crianças que nascem, de pessoas que têm intolerância porque têm alergia. Isso tudo tem a ver com o meio ambiente e tem a ver com a nossa qualidade de alimento, com a segurança alimentar e com o respeito que se tem ao produzir, ao se tirar o alimento da terra. E eu descobri isso me aproximando justamente das organizações que trabalham no campo, que trabalham pelo direito à terra, mas que já avançaram em também trabalhar com a terra de uma forma muito mais respeitosa, o que a gente chama de economia sustentável. Você produzir o que é possível, produzir de maneira justa, distribuir de maneira justa e ter uma relação de sustentabilidade com a terra. Foi isso que me levou à Frente Ambientalista, mas também fui provocada, não só pelos agrupamentos locais, fui provocada por uma articulação nacional. Essa Frente Ambientalista ela não existe só na Paraíba, ela existe em todos os estados do Brasil
e existe também na Câmara Federal. E na Câmara Federal ela é presidida por Augustinho, também um companheiro que é deputado federal do PSB em Brasília. Então, nós temos uma articulação nacional que em 2 mandatos seguidos eu correspondo por ela por ter vínculo local e vínculo nacional com esse tema. Pois bem, deputada, tendo em vista tudo isso aí, a gente tem sempre acompanhado o seu trabalho na Assembleia durante esses 2 mandatos. Eu tenho acompanhado mais esse segundo mandato, né, onde a gente se conheceu. E aí a gente tem acompanhado seus projetos de lei, e um deles foi a criação, né, da política estadual, da redução dos agrotóxicos, né, e a lei que proíbe a isenção fiscal dos agrotóxicos no Estado, e a lei que proíbe o uso de agrotóxicos, né, perto das escolas, postos de saúde, e todas as leis que vão diretamente contra, né, o uso, contra o agronegócio e contra os problemas que os agrotóxicos trazem, né, para o meio ambiente, nossa fauna, nossa flora, para o nosso povo em geral. E queria perguntar à senhora por que é tão difícil, né, ter essas legislações aprovadas na Assembleia. O que se torna tão difícil, né, projetos tão importantes como esse da senhora, né, ser aprovado, né, na casa das pessoas? Esses projetos são realmente fundamentais, porque eles conseguem limitar o uso do agrotóxico no momento em que o Brasil aumentou consideravelmente o seu uso, né? Nós temos mais de 400 tipos de agrotóxicos que eram proibidos no Brasil, que são proibidos no mundo inteiro, e que esse governo, que é necrófilo, né? que é da necropolítica, que também é conhecido como genocida, porque tem um interesse de ameaçar e de matar mesmo a população brasileira, haja vista a conduta e a postura do governo federal na pandemia. Nós somos o país com o pior dos desempenhos de enfrentamento à pandemia, e isso é de propósito. Na mesma maneira, do mesmo modo, na área de meio ambiente, nós estamos presenciando o pulmão do mundo, né, a mata amazônica, né, o bioma do Amazonas, que grande parte fica no território brasileiro, ser inteiramente desmatado e queimado. Não são coisas que começou no governo Bolsonaro, mas que ampliou muito nesse governo. Então, as queimadas, elas não nos atingem como está atingindo a Amazônia, mas nós temos problemas com queimadas também. Porém, o que nos atinge e atinge todo mundo é o agrotóxico. Recentemente, a comida brasileira, né, a soja brasileira, foi bloqueada, foi identificada com excesso de agrotóxico na China, e o lote foi devolvido, eles não aceitaram. Então, não é nem inteligente fazer esse tipo de coisa, porque nós vamos sofrer bloqueio do mundo inteiro, porque o nosso alimento não produz segurança alimentar. Aqui na Paraíba, e em grande parte do Brasil, 72% do alimento que chega à mesa do paraibano e do brasileiro é produzido pela agricultura familiar. E a agricultura familiar, em parte, também usa agrotóxico, mas foi a agricultura familiar que saiu na frente, buscando defensivos, que são defensivos, que não são venenos, né, que são biodefensivos, né, naturais, para que a gente possa ter uma lavoura saudável, que a lavoura não se caia diante de uma praga, mas que ela também não nos envenene, que o nosso alimento não seja o nosso veneno. E essa legislação, ela encontra obstáculo por quê? Porque hoje no Brasil, e já há algum tempo no Brasil, nós somos reféns dos latifúndios e da monocultura. Nós viemos da época da escravidão com a monocultura da cana-de-açúcar, que produzia o ouro branco, né? E passamos a ter a monocultura do milho, a monocultura da soja, a monocultura do algodão, do sorgo. Todos esses grãos, eles levam muito agrotóxico, e ele tem um padrão industrial de produção
que tem por trás interesses econômicos muito fortes, que financiam, dentre outras coisas, representações de bancadas. Muitas bancadas são ruralistas. Se você for atrás da origem de alguns deputados e deputadas, eles são inteiramente ligados à produção e ao latifúndio. Então, é muito difícil nós encontrarmos esse tipo de resposta. Agora, com um bom diálogo, muitos deles estão se movendo, porque quem consegue ter uma mente mais aberta compreende que o caminho é esse, e que isso não vai prejudicar absolutamente ninguém, porque há espaço hoje para esse tipo de agricultura. A agricultura da soja, ela não bota a batata, o inhame, a macaxeira, a cebola, a batatinha, a tomate na nossa mesa. Quem bota é a agricultura familiar. Então, nós temos aí também uma base de obstáculo e das pessoas que não têm simpatia a projetos dessa natureza, porque reina também a ignorância. Na medida em que nós ampliarmos, elevarmos o nível de conhecimento, o nível de informação, eu tenho certeza que grande parte, inclusive desses deputados que são ligados a essa macroeconomia, compreenderão que não há saída para a espécie humana que não seja um respeito ao meio ambiente e que não seja uma economia solidária. Nós teremos que avançar a esse ponto. Mas os obstáculos são ignorância e interesse econômico. O importante é a gente continuar firme, né, deputada? Lutando. Estou te ouvindo um pouco, Tiago. Está bem baixo. Me ligou, aí deu uma baixada aqui no volume. Mas o importante é que a gente possa continuar firme, né, lutando, fazendo com que a gente possa ter essas políticas de fato executadas e sensibilizar, né, os demais deputados para que a gente possa tentar ter essas e outras propostas aprovadas. E ainda nesse sentido, esse mês inteiro a gente está voltado para a campanha contra os agrotóxicos, deputado, que ela completa 10 anos esse ano de existência, né? E a gente está com uma série de entrevistas durante todo esse mês voltado para essa finalidade. E aí um outro ponto que a campanha trabalha é a questão dos transgênicos. E o seu mandato também tem alguns projetos voltados para a questão do incentivo às sementes crioulas, que já contrapõe o transgênico, que infelizmente, né, a gente teve, que ele foi vetado ali na CCJ. E outro projeto que está em tramitação é o que proíbe que o governo distribua as sementes transgênicas no Estado, né? Que ele vai distribuir semente que seja semente crioulas. E, além disso, ainda nesse ponto, a senhora destinou uma emenda de R$166 mil voltado para a construção de bancos de semente, né? Inclusive, vi que ontem teve uma reunião com o secretário, com a ASA, inclusive para que esses bancos possam ser construídos em comum acordo com a sociedade civil que já vem fazendo isso. Por que essa luta de semente crioula também é tão importante? É porque a gente precisa ter soluções, né? Toda a lógica da produção de alimento está baseada na capacidade de produzir toneladas de alimento, e isso é o argumento de quem faz o agronegócio, que faz a monocultura, né? Substitui as pessoas por máquinas, inclusive que chegam a matar e a lesionar os trabalhadores da agricultura, do agronegócio. São 33% a mais de pessoas que sofrem com acidentes de trabalho, acidentes que são ou letais ou que deixa a pessoa sem condições de trabalhar, né? Fica, como diz no popular, encostado no INPS, na Previdência, quando podia, né? Porque agora a Previdência também foi solapada pelos governantes e pelo governo Bolsonaro, mas nós apresentamos o que é que substitui o agrotóxico? O biodefensivo, o defensivo natural. É possível fazer manejo com ele? É possível fazer manejo com ele. O que é que substitui o transgênico? É a semente crioula. A semente crioula, que é a semente da paixão, e essa que a gente destinou é a primeira vez que o governo faz emenda impositiva, e essas emendas, elas são dinheiro verdadeiro, elas não são dotação orçamentária, elas são dotação financeiras. Então, esses 166 mil que
para uma política pública da saúde e da educação é muito pouco, para uma política pública da agricultura familiar é dinheiro que faz uma grande diferença. Nós vamos poder colocar um banco de sementes crioulas, de sementes da paixão, em cada região do estado, inclusive nessas regiões do semiárido nordestino, onde a gente tem uma riqueza, na verdade é uma riqueza muito grande essas sementes, que são totalmente naturais, que não têm manejo genético e que podem ser totalmente cultivadas livre de defensivos que sejam letais à saúde das pessoas e à saúde também das próprias plantas, né? Porque fica ali bonito, mas é só aparente, aquela comida que você compra e em 3 dias ela apodrece, em 2 dias ela apodrece. Então, do jeito que ela apodreceu fora do seu sistema digestivo, ela também apodrece dentro do seu sistema digestivo. Então, nós temos aqui uma solução. Nós não só estamos dizendo, olha, não pode usar agrotóxicos, nós estamos dizendo, tem outras saídas. Nós podemos utilizar a nossa semente, nós podemos fortalecer a nossa soberania, nós temos soberania alimentar, nós temos soberania econômica, quando a gente tem a capacidade de produzir o nosso alimento, e nós temos também um investimento na economia local. Então, inibir o governo de distribuir sementes transgênicas e fortalecer a tese de que, organizando os bancos de sementes crioulas, nós podemos ter aqui uma economia forte, uma soberania alimentar e uma soberania econômica forte. Isso faz uma grande diferença. Então, nós tivemos uma reunião ontem, essa reunião aconteceu, acho que foi quinta-feira, a reunião aconteceu na quinta-feira com o secretário de Agricultura Familiar, com a ASA, que é a articulação do semiárido, onde reúne várias organizações, né, que atuam na agricultura com tecnologias sociais e novas tecnologias para a agroecologia, que tem um arcabouço e um suporte já desenvolvido, uma experiência já desenvolvida, e nós temos certeza que esse pequeno recurso, com o chão já trilhado pela ASA e suas organizações que a compõem, e com um mecanismo de governo, que é inovador, criado na gestão do então governador Ricardo Coutinho, nós podemos avançar nesse espaço, mostrar que pode ser feito diferente, que custa muito pouco fazer diferente e que o impacto é grandioso, porque o impacto é na saúde, o impacto é na qualidade da produção do alimento, o impacto é na inclusão dessas cadeias produtivas da agricultura familiar e é na segurança alimentar das pessoas que vão consumir esse alimento. Pois bem, deputada, eu tenho uma pergunta aqui antes, mas a senhora no início falou do governo Bolsonaro e as práticas, e eu queria nesse exato momento que a senhora comentasse um pouquinho para nós, né, a sua visão desse desgoverno, eu chamo de desgoverno, né, desde o seu início até os dias de hoje, e depois a gente retoma esse ponto, mas eu queria que a senhora, na sua visão, falasse um pouquinho para nós, o que a senhora está achando, o que a senhora está vivendo, né, o que é que o povo tem lhe dito também desse governo. Dudu, eu vou responder isso. E quero, ao mesmo tempo, mandar um abraço para a Cida Lima, para a Cidineia, para uns companheiros e companheiras que estão aqui o tempo inteiro interagindo nesse programa. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Eu tenho uma visão do governo Bolsonaro desde sua própria eleição, né? Bolsonaro foi um político considerado e chamado, dentro da linguagem da política, um político de baixo clero. Durante seus mais de 30 anos como deputado federal, ele não produziu nenhuma legislação. E ele tem, a base dele é uma base, dizem que a base é militar, mas não é. Na verdade, são de ex-militares e das pessoas que fazem o que é conhecido como a milícia. A base que elege Bolsonaro para deputado federal, assim como quem elegeu Eduardo Cunha,
é aquela turma do jogo do bicho e da milícia do Rio de Janeiro. Então, Bolsonaro nunca tinha se projetado e nem construído uma base social, uma discussão sobre problemas nacionais que o desse a condição de ser presidente. Mas o Brasil viveu um golpe de Estado em 2015 e 2016, retirou uma presidenta eleita pelo voto, né, sem que ela cometesse nenhum crime, não houve um pronunciamento forte do STF na defesa da Constituição, houve um acordo entre o parlamento, nesse primeiro momento, para depor Dilma e colocar Temer no poder. Desde então, a política ficou extremamente desacreditada. Temer nunca teve moral, nem nunca teve coragem de concorrer a ser presidente. O MDB, desde Ulisses Guimarães, se eximiu da responsabilidade de fazer a disputa política, e nacionalmente falando, e Bolsonaro surge justamente nessa crise da política, nessa crise de credibilidade da política, crise do sistema. Quem corroborou muito para a sua eleição, aí nesse caso é o judiciário, porque Lula é impedido de concorrer, Lula certamente venceria Bolsonaro, mas Lula é impedido de concorrer, talvez com a presença de Lula fosse totalmente diferente o resultado. Lula é impedido de concorrer por conta de um juiz ladrão, né? O juiz que rouba a partida de futebol é Moro, é o juiz que anula o pênalti, é o juiz que altera as regras de jogo, mas naquele momento foi apresentado como herói pelas principais canais de televisão, principalmente pela Rede Globo. Então, a Rede Globo foi responsável direto pela eleição de Bolsonaro. Não sabia a Globo que ia sofrer o que vem sofrendo, e, ao mesmo tempo, Bolsonaro se elege em cima de outra deficiência do sistema político. O nosso sistema político ele precisa ser transformado, porque Bolsonaro vence com mentiras e com o uso exacerbado das redes sociais, que até hoje ele faz uso, distribuindo o que se ficou chamado como o escritório do ódio, né? O gabinete do ódio, que é um gabinete que recentemente produziu a notícia veiculada por Neda Nagli, de que Lula e os juízes do Supremo Tribunal Federal do Brasil estavam tramando a morte de Bolsonaro. E aqui em João Pessoa, por exemplo, na Praça da Independência, tinha um cartaz falando sobre isso. Então, assim, para mim, Bolsonaro representa, primeiro, um descrédito da classe política, um grito e um desespero do povo brasileiro que não quis eleger não quis eleger um professor e escolheu um capitão reformado do Exército que tinha sido reformado porque ateou uma bomba dentro do próprio Exército e que é de uma mediocridade como pessoa muito grande. Agora, não se sabia que ele era um psicopata, porque ele já tinha mostrado indício de psicopatia, mas se julgava que ele fazia aquilo para chamar atenção. E quando, na verdade, não é, porque quando a gente observa a falta de empatia de Bolsonaro com as pessoas que morreram de Covid e que estão morrendo de Covid, quando a gente observa o propósito do governo em não comprar oxigênio para a população que morreu asfixiada no estado do Amazonas, ou não comprar com antecedência os kits de intubação, vendo que o Brasil, em todos os lugares, tem gente sendo intubada sem anestesia, que é a coisa mais absurda do mundo, muita gente morrendo. Para você ter uma ideia, a sobrevida no mundo de uso de... Quando você faz a intubação, é de 60%. E aqui o índice de mortalidade é de 84% no Brasil. De 80% no Brasil, 84% na Paraíba. Então, assim, é muito grave o que a gente está falando. Então, eu considero o governo de Bolsonaro ele acusa todos os erros e todas as falhas do nosso sistema político e, ao mesmo tempo, ele vem se mantendo pela conivência de uma classe política que não quer confrontar
essa grande chaga que está se espalhando pelo Brasil, né? Bolsonaro ele sim, deveria ter sido retirado do governo e responder contra crime contra a humanidade, porque o Brasil vai chegar, certamente, com essa conduta, a 700 mil mortes de Covid, quando, na verdade, nós poderíamos ficar com um indicador de mortalidade por Covid muito baixo. Isso sem falar nas pessoas que vão ficar e estão ficando com morbidade, com sequelas gravíssimas, as que se sobrevivem da Covid. Então, para mim, este é o governo Bolsonaro. Além de tudo, um governo incompetente. Nós temos a gasolina mais cara, nós temos os alimentos mais caros, nós temos o salário mínimo caindo de condição de compra e nós temos o maior desemprego do Brasil. O bujão de gás está impossível de comprar. Eu acredito que o povo brasileiro, aquele popular que imaginava que Bolsonaro ia responder de alguma forma aos seus anseios, já caiu a ficha e já desembarcou dessa barca furada. Pois bem, deputada, falando em bujão de gás, aqui em casa eu construí um fogão agroecológico para ajudar a mãe a diminuir o custo, porque ninguém estava aguentando, a gente não aguenta. Essa é uma brincadeira para descontrair. E a senhora, né, ampliou aí a sua votação de 2014 para cá, nessa região, na região do Brejo, e a gente queria saber, e o povo que está em casa também quer saber, o que o seu mandato vem fazendo e tem feito por essa região, a região de Alagoa Nova, de Matinhas, de Areia, de Bananeiras, essa região do Brejo tão bonita que a senhora conhece. Olha, Dudu, na verdade, eu quero conhecer esse projeto do bujão agroecológico. Eu conheci, quero falar disso, eu fui para uma comunidade alternativa na Chapada da Diamantina e lá se fazia gás de fezes humanas. Era um aproveitamento do gás butano, da produção do gás butano. E eu achei muito interessante. Depois eu quero conhecer esse seu projeto, porque iniciativas como essa podem nos ajudar muito num momento tão grave como esse. Aqui as pessoas voltaram a usar fogão a lenha e isso assim, tem causado incêndios em comunidades, em aglomerados que são aglomerados humanos, comunidades que não têm a infraestrutura adequada, que os materiais que se constrói a casa são inflamáveis, e isso é muito, muito difícil de se encarar, porque já houve aqui situações em que uma família inteira saiu com mortes e com queimaduras graves. Então, eu quero conhecer seu projeto. Olha, Dudu, quase todos os projetos que a gente tem apresentado, eles impactam principalmente na zona rural. E eles chegam principalmente e vão beneficiar principalmente a agricultura familiar. Nesse caso das sementes crioulas, nós temos previsão de cada região estabelecer minimamente um dos bancos das sementes crioulas por região. E essas sementes são para ter em quantidade, ter tanto em qualidade como ter em quantidade, para vender ao próprio Estado, para o Estado fornecer ao pequeno agricultor, não mais aquela semente transgênica, não mais aquela semente comprada fora do Estado, fora, às vezes, até do país, para distribuir com os agricultores. Então, se a gente conseguir passar a lei, não essa lei, porque a gente negociou com o governo do Estado, com o secretário, para que ele apresente a lei, por conta do vício de iniciativa. Então, nós estamos apresentando um projeto de indicação, uma PI, para que PLI, projeto de lei de indicação, para que o governo, o executivo, apresente para a gente. Todas as escolas, por exemplo, não vão ter perto delas, escolas rurais, que é quem mais se beneficia com isso, porque na cidade você não tem escolas que sejam cercadas de plantação, que não tenha uso de agrotóxicos. Então toda a nossa produção de legislação, e é preciso que se diga isso, ela não surge da nossa cabeça, ela surge da riqueza e do trabalho de organizações
como o PATAC, como a Cajamã, como todas as outras organizações, como a MST, com as quais nós temos diálogo e que nos sugere, nos provoca, ou seja, por ideias direcionadas já estruturadas, ou por diálogos que, entre nós, surge aquela vontade, aquela solução, aquele caminho que pode contribuir. Então, nosso mandato, ele é muito presente. Eu agora, nesse momento, vocês estão vendo aqui atrás, duas pessoas bem importantes. Uma é Elizabeth Teixeira, né, que eu continuo na luta, que é essa grande ícone, né, ela e Pedro Teixeira, esse grande ícone da luta pela terra, né, do direito a trabalhar na terra, contra os latifúndios. E aqui, nesse outro lado, a nossa bandeira da marcha pela vida das mulheres, pela agroecologia, uma outra atividade que a gente acompanha completamente. Essa articulação da SPTA, que é noutra região, ali na região de Esperança, na região de Campina Grande, ela converge mulheres de todos os lugares, e é um outro aspecto que o nosso mandato trata muito. Eu venho como você disse no início, eu venho da experiência urbana, e na experiência urbana e na minha experiência histórica, por ser mulher, por ser negra, por ser de periferia, uma das coisas que a gente enfrenta é a desigualdade de gênero. Nosso país é um país desigual para as mulheres, é um país desigual para negros e negras, é um país desigual para pessoa com deficiência, é um país desigual para a população LGBTQIA+, é um país com muitos preconceitos. No entanto, o maior preconceito do Brasil é não assumir que tem preconceitos. O Brasil é um país racista que não se diz racista. O Brasil é um país machista que não se diz machista. É um país LGBTQIA+, né, homofóbico, que não se diz homofóbico. Mas nós temos os indicadores de feminicídio, os indicadores de morte LGBT, nós temos a violência simbólica e a violência cotidiana. E isso perpassa o campo e a cidade. E no campo, não existe condição, por exemplo, da agricultura familiar subsistir sem as mulheres e sem a família. É um trabalho onde a principal unidade é a unidade familiar. E as mulheres, durante muito tempo, não tiveram direito sequer a receber o dinheiro do que comercializavam, a negociar, a terem o empréstimo tirado em seus nomes. Então, essa é uma grande luta nossa, que é a luta pela emancipação das mulheres e pelo respeito e elevação da cidadania das mulheres. E eu digo isso, novamente repito, se a gente elevar o nível de informação, isso vai ser muito bom para todos nós, porque imagina o que é você ter mais de 50% da população sem acesso à cidadania. Como é que a gente pode se desenvolver se as mulheres não forem incluídas? Como é que o Brasil pode se desenvolver sem ter os negros incluídos dentro da cadeia produtiva e dentro do sistema de direitos, né? Então, nós temos aí também a briga, a luta para a emancipação, para a elevação das mulheres, que também chega no campo, enfrentando a violência. Nós tivemos não só violência doméstica, mas violência contra as mulheres. Tivemos muito estupro e ataque, né, sexuais às mulheres jovens e no setor rural. Tá aqui, nós discutimos e estamos lutando para que naquela região de Esperança se abra mais uma delegacia especializada. O governo, na época, não pôde abrir, mas abriu um núcleo de referência. Nós temos, inclusive, que voltar a acompanhar esse núcleo para ver como é que ele está funcionando, porque é muito difícil você, por exemplo, ser vítima de violência sexual e ter que ser atendido por um homem, às vezes que acha que aquela violência não é muito severa. Na verdade, não é isso que os homens geralmente pensam. Os homens que são corretos, eles pensam que é uma violência muito severa, mas às vezes eles mesmos não têm habilidade e condição de estar recebendo e acolhendo a mulher com a devida sensibilidade, com o devido acolhimento que uma situação dessa exige. Então, nós temos aí
essa discussão. São essas as lutas que beneficiam que beneficiam cidades como a Lagoa Nova, onde tem uma forte produção agroecológica e que pode ser modelo para a Paraíba como um todo. Não estou ouvindo nada. Pronto, agora eu liguei. Não, isso mesmo. E aí, a gente até costuma dizer que a deputada, né, o vereador, ele tem uma função importante que é representar, né, de fato, as pessoas que estão ali, que estão na cidade, ou que estão na sua comunidade, que estão no seu local, e não podem estar numa assembleia, não podem estar numa câmara, né? Então, esse deputado é essa voz. E aí, quando a senhora traz essa questão de que as leis, que as propostas, elas não saem única e exclusiva da cabeça da deputada, da cabeça da assessoria, mas da luta do povo, é muito importante, porque a gente vê que, de fato, né, o mandato vem sendo reproduzido, o mandato vem fazendo aquilo que deve ser feito, que é representar e levar até a quem precisa, levar a voz, né, do povo que clama por alguma coisa. A democracia representativa e participativa, né? Isso, de fato, né, celebrada. Isso é muito bom. E aí, deputada, a gente não podia trazer a senhora sem fechar aqui o bloco com uma fofoca, né? Tem aí os rumores de que esse ano, a senhora, no próximo ano, 2022, né, a senhora é candidata a deputada federal. E aí a gente quer saber se é verdade mesmo, se é só fofoca, como é isso, por que dessa mudança. Olha, Tiago, eu tenho, nesse momento, assim, estou muito, muito voltada a manter esse mandato trabalhando muito, porque esse momento é um momento muito difícil da política, e, ao mesmo tempo, tenho vivido na minha vida pessoal momentos que são difíceis, porque eu estou com minha mãe bem adoentada, e ela assim está numa fase bem difícil, né, que ela tem a doença de Alzheimer e está na fase severa da doença. Então, nós vamos viver algum tempo aí, e, se Deus permitir, a gente vai ter a condição de cuidar dela adequadamente e viver todo esse ciclo, que é o ciclo do desapego, do amor e do desapego. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim, se meu nome for colocado para a disputa eleitoral, o meu interesse, de fato, há uma disputa na Câmara Federal. Eu entendo que dei uma contribuição dentro da Assembleia Legislativa, assimilei e aprendi, como disse Dudu aí no início, eu fui presidenta da CCJ durante 4 anos, fui presidenta da Comissão da Educação, Cultura e Desportos durante 2 anos, sou atual presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres e tive à frente ambientalista, à frente da defesa da democracia, à frente da reforma política, à frente dos direitos, da defesa da população LGBT. Estou agora com a CPI do crimes de ódio contra a população LGBTQIA+. Eu acho que estou dando a contribuição e fecho esse ciclo de aprendizagem. E se a população da Paraíba achar por bem mudar o perfil desses deputados que estão nos representando no momento, eu acho que vai ser uma boa hora. Nós temos aí uma situação muito difícil na representação da Paraíba. Eu também tenho uma relação, quero só lembrar, tenho uma relação com a Lagoa Nova, que eu quero ver jovens vindo de famílias de agricultores e estudantes que conseguiram romper com aquela história de que não conseguiam sequer um nível superior, que entrem na política nas suas cidades, que não deixem que a política fique só na mão das oligarquias. A Paraíba é uma cidade, a Paraíba é um estado oligárquico, onde são famílias inteiras dentro da política, entra o pai, a mãe, o filho, o sobrinho, até o cachorro e o gato. Tem famílias que chegam no nível de colocar toda a família dentro da... A gente tem essas famílias, nós conhecemos esses nomes. E nós temos que mudar esse perfil. Dudu perguntou por que é que não tem simpatia a essas leis que são tão importantes para a Paraíba.
porque as representações não têm relação com essa pauta. A pauta está distante da vida delas. Então, nós precisamos mudar as representações. E nós somos maioria. Então, a minha ideia é que em 2022, se tudo correr como deve correr, se eu continuar na política e fazendo disputa de cargos eletivos, eu estarei disputando uma vaga na Câmara Federal. Muito bom saber disso, até porque, assim, desculpem os deputados federais que estão lá, mas a gente é muito mal representado, né? A gente vê as decisões importantes aí, agora teve a votação do regime de urgência da privatização dos Correios, e a maioria dos deputados federais foram favoráveis, né? Outros tantos contra o auxílio, e assim, sempre que leis voltadas para o benefício do povo, a gente tem 2, 3 deputados que votam a favor do povo e o resto, infelizmente, a favor dos seus interesses. É um auxílio emergencial de R$150, aprovado pela maioria da bancada paraibana, o fim do direito trabalhista, aprovado pela maioria da bancada paraibana, o fim dos direitos previdenciários, aprovado pela maioria da bancada paraibana, a privatização dos Correios, a privatização das empresas mais rentáveis do país, o sucateamento da Petrobras, né? Nós temos aqui uma representação da Câmara Federal que está muito distante dos anseios e das necessidades do povo paraibano. É preciso que haja mudança e nós vamos lutar para que isso aconteça em 2022. É isso aí. E aí, só mandar um cheiro para o pessoal que está no YouTube da deputada também acompanhando, né? Senão ele não acompanha a gente de novo no próximo sábado. Juliana, Verônica, Paraíba Feminina, que é maravilhosa, tá, Valéria? Um cheiro para você. Né? Tem sempre matérias excelentes. Quem nos segue ainda, galera, segue lá no Instagram. Tem muita notícia boa sobre mulheres, sobre empoderamento. Né? Paraíba Feminina. Paloma, né? Paloma deve estar aí. Assim que eu entrei, Paloma. Desde o início. Ciro Caleb, Ciro, seu lindo cheiro, saudade demais de você, da nossa luta aqui com o Levante, né, a defesa do meio ambiente, defesa da democracia, muita saudade de você. Um cheiro grande, Ciro, saudade também. José Camilo, que entrou aí e comentou. Sim, no Facebook a gente tem a galera grande, a gente tem aqui, ó, Sidneia, José Wilson, Viviane, Vanderleia, Cida Lima, mulheres aqui que foram candidatas, deputadas. Cida e Vanderleia foram candidatas a vereadora na última eleição. E Sidneia também, né? Nome. Isso. Neide também aqui na audiência. Eugênio, Daniele, Maria Martins, Luzinaldo, Luciel. Abraço, Luciel. Saudade. Luciel fez uma live com a gente, junto com o Arthur do Levante, sobre LGBTfobia, que foi ótima, viu? Até hoje ainda coisa boa. Muito, né, essa live que a gente fez. Vamos marcar outra, viu, Luciel? Isolda, que não perde um programa da gente, está sempre aqui. O pessoal lá do Quilombo, Cacimba Nova, lá em São João do Tigre, deputado, também aqui está na audiência, o instrutor William, né, o Ilamar, também está aqui em nossa audiência, Ana de Lourdes. Um abraço grande para cada um e cada uma de vocês que ficaram conosco. E a gente já convida para sábado estar aqui novamente, né, tomando café, proseando com a gente, nesse mesmo horário, 12 a 1 hora. A gente está aqui sintonizado, trazendo notícia, trazendo um bom papo e conversando com todo mundo. Então, deputado, eu agradecer mais uma vez a senhora, né, abrir aqui para que a senhora possa, né, fazer as suas considerações e dizer que vamos marcar outras agendas aí, tem outras pautas para a gente conversar, o espaço é pouco, né, deu para conversar só sobre agricultura, mas a senhora tem uma grande carga em educação, um grande saber sobre mulheres, sobre negritudes, sobre juventudes, então vamos marcar aí outras agendas, outras conversas, e outras prosas nesse sentido. Viu? Sobre saúde, sobre desenvolvimento urbano. Isso é uma coisa bacana, porque é disso que é feito os planos de governo, os compromissos com a comunidade. Eu quero agradecer a você, Tiago, e a Dudu, a Cajamã, dizer a vocês que foi para mim uma alegria, um presente poder estar aqui hoje, porque o desejo que eu tenho, a gente está nesse momento de pandemia, então o desejo que eu tenho é de estar aí presente, mas por uma questão de preservação e cuidado com as nossas vidas, nós precisamos estar isolados com distanciamento social, mas não ausentes um da vida do outro. Então,
a tecnologia, iniciativas como essa, nos faz chegar perto de vocês e vocês chegarem perto de mim, e isso me fortalece, porque a política só tem sentido se a gente puder ter esse diálogo e ter essa construção e poder prestar conta do que estamos fazendo. Vocês nos ajudam, me ajudou nesse momento a prestar conta e a me sentir mais perto de vocês. Quero dar meu abraço e minha gratidão a cada um e cada uma que nos acompanhou aqui e conto com vocês para me provocar, para chamar atenção quando precisa ser chamada atenção e também para nos apoiar quando a gente precisa de apoio, tá? Gratidão, um bom dia, feliz demais por essa iniciativa. Dudu, você é um lindo. Tiago já sabe. A gente que agradece, deputada, é um prazer enorme, saudades muito grandes. A gente se viu lá em 2020, no início do ano, na marcha, mas que infelizmente esse ano a gente não pôde. Mas um forte abraço à senhora, né? Estamos aí à disposição e tudo de bom para a senhora, para sua mãe, paciência, coragem e sabedoria. Amém. Amém. Gratidão. Um abraço a todos, pessoal. Um cheiro. Um cheiro, pessoal. Um cheiro, pessoal. Muito bem, Tiago.